Renata Campos nunca imaginou que uma dívida de R$ 23.000 pudesse mudar o curso inteiro de uma vida. Mas foi exatamente assim que começou. Não com romance, não com destino, não com aquela palavra bonita que as pessoas usam quando não sabem explicar o que aconteceu. Começou com uma assinatura numa folha de papel, com o nome do pai trêmulo na linha pontilhada, e com ela de pé na sala fria de um escritório na Faria Lima, olhando para um homem que ela não conhecia e que parecia não precisar conhecê-la. Começou com um acordo absurdo que feriu seu orgulho de uma forma que ela ainda não sabia nomear, mas que aceitou mesmo assim. Porque salvar o pai com as próprias forças era a única coisa que sua dignidade permitia. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Adriano Monteiro Braga tinha 44 anos e uma empresa que valia mais do que a maioria das pessoas conseguia imaginar. A Braga Incorporações ocupava os últimos 3 andares de um edifício espelhado na Avenida Faria Lima, com vista para São Paulo em toda a sua extensão cinza e dourada, e o escritório dele ficava no andar mais alto, com janelas do chão ao teto que faziam a cidade parecer um mapa vivo espalhado lá embaixo. Era uma sala que intimidava antes mesmo de ele entrar nela. Piso de mármore cor de areia, mesa de mogno que ele havia escolhido pessoalmente numa marcenaria no interior de Minas, cadeiras estofadas em couro escuro italiano. Na parede, nenhum quadro, nenhuma fotografia, nenhum diploma emoldurado. Só a cidade, só São Paulo, enorme e indiferente, pulsando do outro lado do vidro como se o mundo inteiro coubesse naquele horizonte. Adriano chegava às 6 da manhã, antes da maioria dos assistentes. Saía depois das 11 da noite, sempre que o último relatório havia sido revisado e o último e-mail respondido. Havia um motorista, um cozinheiro no apartamento, uma assistente pessoal que gerenciava desde sua agenda até as reservas de restaurantes que ele raramente usava. Tudo funcionava com precisão de relógio suíço, e ele preferia assim. A previsibilidade era o único tipo de controle que ele ainda conseguia exercer com certeza absoluta. Nos negócios, na agenda, nos contratos, nos relacionamentos, havia desistido faz tempo. Não por amargura, por economia emocional, como ele explicou uma vez para um sócio que havia tentado convencê-lo a sair mais. Por que investir em algo que tem retorno tão imprevisível? O apartamento dele ficava no 23º andar de um edifício no Itaim Bibi, 280 metros quadrados com terraço envidraçado, cozinha de chefe, que raramente era usada para cozinhar de verdade, e uma sala que tinha mais móveis de design do que a quantidade de pessoas que a frequentavam regularmente. O silêncio daquele lugar era o tipo de silêncio que não descansa. Era o silêncio da ausência, não da paz. À noite, quando ele chegava depois das 11, o apartamento o recebia com a frieza de quem não estava esperando. As luzes automatizadas acendiam com um sensor de presença. A temperatura se ajustava ao padrão que ele havia programado. Tudo perfeito, tudo vazio. Adriano tinha 44 anos e não havia jantado com alguém de verdade. Sem pauta, sem negócio, sem intenção. Em mais tempo do que conseguia precisar. Havia mulheres quando ele queria. Havia sócios quando precisava. Havia um irmão em Curitiba com quem falava 2 vezes por ano no aniversário e no Natal. Mas companhia genuína, aquela coisa que algumas pessoas conseguem sentir num jantar simples sem precisar preencher o silêncio. Essa ele havia perdido em algum momento que não soube identificar. Talvez quando o pai faliu. Talvez quando ele aprendeu que a única proteção real contra o mundo é não depender de ninguém. A situação com seu Raimundo começou como a maioria das situações desconfortáveis começa, com um telefonema que ele não deveria ter atendido. Seu responsável financeiro o havia informado sobre uma pendência de cobrança. Um mecânico aposentado do Brás havia tomado empréstimo de um credor intermediário que trabalhava com a rede de microcrédito da Braga.
R$ 23.000 para tratamento de câncer de próstata. Adriano havia dito para o seu financeiro resolver, como de costume. Mas o nome do devedor havia chegado até ele de outra forma, por um documento que o mesmo responsável trouxe, mostrando que o homem era pai de uma funcionária do Fórum Trabalhista da Barra Funda que havia entrado em contato diretamente pedindo prazo. Adriano leu o documento. Não sabia ao certo por que leu mais de uma vez. Foi seu advogado quem sugeriu a solução absurda, e Adriano ficou em silêncio por um longo tempo depois de ouvi-la. Havia um contrato em negociação com um consórcio de investidores árabes, conservadores no sentido mais literal da palavra, que exigiam de seus parceiros de negócio perfil de estabilidade familiar. R$ 1,2 bilhão. A assinatura estava prevista para 18 meses, e Adriano, solteiro há anos, sem família constituída à vista, estava em posição desfavorável no critério que mais pesava para aquele grupo específico. O advogado havia colocado os documentos sobre a mesa como se fosse uma proposta comercial qualquer. Casamento no papel, duração de 18 meses, dívida zerada do pai, R$ 80.000 ao término. Nenhuma expectativa, além de presença em eventos selecionados e residência no mesmo endereço. Adriano ouviu tudo. Ficou olhando para a cidade pelo vidro por um tempo, que o advogado depois descreveu para um colega como incômodo. Então disse: apresenta a proposta. Renata Campos percebeu que a situação havia chegado ao limite apenas quando viu o número da dívida do pai, escrito à mão, num papel amassado que seu Raimundo escondia dentro da capa de uma Bíblia. R$ 23.000. Ela ficou olhando para aquele número por mais tempo do que deveria, de pé na cozinha do apartamento do Brás, onde o pai morava desde que a mãe morreu, com o cheiro de remédio misturado com café fraco no ar, e as mãos começaram a tremer sem que ela tivesse mandado. Raimundo estava dormindo. A quimioterapia da semana havia sido pesada, e ele dormia mais do que ficava acordado agora. Ela dobrou o papel, colocou de volta na capa da Bíblia, serviu o café que ela havia preparado para os dois e bebeu sozinha, parada na janela que dava para o pátio interno do prédio, olhando para a parede de tijolos do outro lado. Ela tinha 29 anos e 7 anos de Fórum Trabalhista da Barra Funda nas costas, auxiliar de limpeza. R$ 1.750 por mês. Ela sabia fazer a conta de trás para frente e sabia o que o resultado dizia. O aluguel do quarto que ela pagava na Vila Leopoldina, o dinheiro que mandava para o pai toda quinzena, a feira, a condução, não sobrava nada. Havia tentado empréstimo no banco, havia tentado consórcio de amigos, havia tentado uma segunda proposta de trabalho à tarde numa padaria no Lapa que a entrevistou e depois não ligou mais. O corpo de seu Raimundo estava respondendo ao tratamento, o oncologista havia dito, mas o tratamento custava o que ela não tinha, e o agiota não esperaria para sempre. Renata não chorou quando a assistente de Adriano a chamou para uma reunião. Chorar era luxo que ela reservava para os quartos, nunca para os lugares onde precisava ser forte. Ela foi de ônibus, 2 conduções, até a Faria Lima, usando a saia preta que ela passava toda vez que precisava parecer mais do que era, e entrou no edifício espelhado com a coluna ereta e a bolsa apertada contra o corpo. O elevador era de vidro, e ela olhou para a cidade subindo sem piscar, como se mostrar que não estava impressionada fosse uma questão de honra. No 28º andar, a recepcionista a olhou de uma forma que Renata conhecia de cor, aquela fração de segundo em que alguém decide em qual categoria você pertence, e ela olhou de volta sem piscar. Aquela era uma habilidade que 7 anos de Fórum Trabalhista haviam desenvolvido nela, ver a injustiça nos olhos e não desviar. A sala onde o encontro aconteceu era menor do que ela esperava. Uma sala de reunião lateral, não o escritório principal. Havia uma jarra de água sobre a mesa e 2 copos, e ela não tocou em nenhum dos 2.
Adriano Monteiro Braga chegou exatamente no horário marcado, acompanhado do advogado, e Renata o viu pela primeira vez e pensou: esse homem nunca precisou de nada na vida. Era a postura, era o terno bem cortado em cinza escuro, era a forma como ele puxou a cadeira e se sentou como se a sala fosse extensão natural do seu corpo. Ela cruzou os braços na frente do peito, consciente do gesto, e os descruzou deliberadamente. O advogado explicou os termos. Renata ouviu tudo sem interromper, com o mesmo silêncio que ela usava nos corredores do fórum quando ouvia trabalhadores contando suas histórias antes de entrar nas audiências. Escuta ativa, processamento completo antes de falar. Quando o advogado terminou, ela ficou em silêncio por mais alguns segundos e percebeu que Adriano estava olhando para ela com uma atenção que ela não esperava. Não era o olhar de quem está avaliando uma proposta. Era o olhar de quem está tentando entender alguma coisa. O apartamento tem quarto separado com banheiro próprio, ela disse. Não era uma pergunta. O advogado começou a confirmar. Adriano levantou levemente a mão, interrompendo, e respondeu diretamente: sim. E a dívida do meu pai é zerada imediatamente. Não ao término. O advogado abriu a boca. Adriano o olhou de soslaio. Sim, Renata respirou. Havia algo humilhante naquele momento que ela não conseguia combater, por mais que quisesse. E a única forma de preservar o que restava de orgulho era manter a voz firme e os termos claros. Eu aceito, ela disse. Mas preciso que fique registrado que essa é uma transação, não uma caridade. Eu ofereço um serviço, vocês oferecem compensação. Se em algum momento essa distinção não estiver clara, eu saio. Adriano ficou olhando para ela por um momento que durou 1 segundo a mais do que o necessário para uma confirmação profissional. Então disse: está claro. Ela não agradeceu. Ele não esperava que ela agradecesse. Os primeiros dias no apartamento do Itaim Bibi foram o tipo de experiência que ela não tinha vocabulário adequado para descrever para ninguém. O quarto que ela ocupou era maior do que o kitnet dela na Vila Leopoldina. O banheiro tinha uma banheira que ela nunca usou e um chuveiro com controle de temperatura digital, que ela levou 3 dias para entender completamente. Havia uma assistente, Camila, 26 anos, eficiente ao extremo, que apareceu no 2º dia com uma proposta de atualização de guarda-roupa, dita com o tom de quem está descrevendo uma necessidade logística. Renata a ouviu com educação e respondeu que suas roupas estavam em ordem. Obrigada. Camila anotou algo no tablet e não insistiu. O que Renata não havia calculado era o silêncio. O apartamento era enorme e silencioso, de uma forma que os apartamentos pequenos nunca são. Nos apartamentos pequenos, o barulho dos vizinhos atravessa as paredes, alguém sempre está ligando o rádio ou discutindo, ou batendo porta, e há uma espécie de presença humana constante, mesmo quando você está sozinha. No 23º andar do Itaim Bibi, o silêncio era total. O tráfego lá embaixo chegava como murmúrio distante. Adriano saía antes das 6 e voltava depois das 11. E durante esse intervalo, o apartamento pertencia inteiramente a ela. Ela e o silêncio e a vista de São Paulo que ela foi admitir para si mesma depois de alguns dias era absolutamente impressionante ao amanhecer, quando a cidade ainda estava acordando e as luzes começavam a se apagar uma a uma no horizonte laranja. Ela recusou o cartão de crédito que a assistente deixou sobre a mesa da cozinha numa manhã. Recusou o motorista particular. Continuou pegando o ônibus para visitar o pai. 2 conduções até o Brás, todo dia de folga que tinha. Seu Raimundo estava melhorando. O oncologista havia dito que a resposta ao tratamento era boa. E Renata guardava essa palavra, boa, num lugar dentro do peito que ela abria às vezes quando precisava de força. O pai não sabia dos detalhes do acordo. Sabia apenas que a dívida havia sido resolvida, que ela tinha um trabalho novo, que exigia que ela morasse no Itaim Bibi por um tempo e que ele não precisava se preocupar.
Seu Raimundo havia olhado para ela com os olhos de quem sabe que está sendo poupado de alguma coisa e escolheu aceitar a poupança com gratidão silenciosa. Adriano e Renata raramente se cruzavam nos primeiros 60 dias. Ele chegava quando ela já estava dormindo ou quase dormindo e saía quando ela ainda estava acordando. Às vezes, se ela acordava mais cedo, ouvia o ruído discreto de passos no corredor e o som suave da porta do apartamento se fechando. Havia bilhetes ocasionais deixados sobre a bancada da cozinha, dela para ele, informando que havia feito compras e o valor estava na nota fiscal, dele para ela, informando que haveria um evento em tal data que exigiria presença conjunta. A comunicação era funcional, limpa, sem resíduos emocionais. Exatamente como os dois queriam. Foi uma terça-feira de fevereiro que quebrou o padrão. E foi tão inesperada que os dois ficaram em silêncio por quase 1 minuto antes de qualquer um dizer qualquer coisa. Adriano havia saído do escritório às 4 da tarde, algo que não acontecia desde antes de ele ter 40 anos. Uma reunião havia sido cancelada de última hora. Cancelamento do lado dos investidores, não dele. E havia uma janela estranha de tempo que ele não sabia muito bem o que fazer. Ele voltou para o apartamento em modo automático, pensando que poderia adiantar trabalho em casa. E quando abriu a porta, o cheiro o parou na entrada como se fosse uma parede física. Bolo de fubá. O cheiro inconfundível de bolo de fubá assando, aquela mistura de milho e açúcar e manteiga que ele associava de forma imediata, sem racionalizá-la, com a cozinha da avó dele em Tatuapé, com os sábados de manhã, quando a avó Maria acordava antes de todo mundo e deixava o forno aceso, como um aviso de que o dia seria bom. A avó havia morrido havia 12 anos. O cheiro havia morrido com ela. Ele ficou parado na porta por um tempo que não conseguiu medir, com a pasta na mão e o paletó ainda no braço, e algo dentro do peito se mexeu de uma forma que ele não estava preparado para enfrentar. Renata estava de costas para a porta da cozinha, de avental, com um rádio AM no volume baixo tocando algo que ele não reconheceu. Ela se virou quando ouviu os passos e não se surpreendeu. Ele percebeu depois que ela raramente se surpreendia com as coisas. Havia uma atenção constante nela que processava o ambiente sem fazer alarde. Voltou cedo, ela disse. Não era pergunta, não era convite. Era apenas constatação. Reunião cancelada, ele respondeu com a mesma economia de palavras. Ela se virou de volta para o fogão. Ele deveria ir para o escritório que havia no apartamento, sentar na frente do computador, adiantar os relatórios. Em vez disso, sem que uma decisão consciente tivesse sido tomada, ele puxou a cadeira da mesa da cozinha e sentou. Renata não comentou. Abriu o forno, testou o bolo com o palito de madeira, fechou de novo. O rádio tocava uma música sertaneja que ele não conhecia. A cidade lá fora já estava começando a encher de tráfego no final de tarde, e pela janela da cozinha, uma janela menor do que as da sala, com vista para o prédio ao lado e um trecho de céu, a luz estava naquela cor específica de São Paulo antes do anoitecer, âmbar e cinza ao mesmo tempo. Quando o bolo ficou pronto, Renata o tirou do forno, esperou o tempo que ela sabia que era necessário e cortou uma fatia. Colocou no prato e colocou o prato sobre a mesa, na frente de Adriano, sem perguntar se ele queria. Havia uma certeza tranquila naquele gesto que ele não soube nomear imediatamente. Ela cortou uma fatia para si mesma, sentou do lado oposto da mesa e começou a comer. O bolo estava quente ainda e o vapor subia em fios finos. Ele deu o primeiro garfada. O sabor chegou antes de qualquer pensamento. Denso, levemente úmido no centro, com a crosta dourada que quebrava entre os dentes, de uma forma que era exatamente certa, com aquele fundo de queijo que a avó sempre acrescentava e que ele havia esquecido que existia. Ele não disse nada, ela não esperava que ele dissesse. O rádio continuou tocando, a cidade continuou pulsando lá embaixo. E eles comeram em silêncio,
Os dois, sem celular sobre a mesa, sem pauta, sem intenção, e foi a primeira vez em 6 anos que Adriano Monteiro Braga jantou assim. O silêncio daquela cozinha em fevereiro não foi esquecido no dia seguinte. Isso Adriano percebeu apenas quando chegou ao escritório na quarta-feira de manhã, às 6 em ponto, como sempre, e se descobriu pensando no bolo de fubá no meio de uma teleconferência com parceiros de Brasília. Não era o sabor, exatamente. Era a ausência de peso daquele momento. A leveza estranha de ter ficado sentado numa cozinha sem ter nada a provar, sem ninguém esperando alguma versão polida dele. Ele havia esquecido que esse tipo de coisa era possível. Mandou uma mensagem para a assistente cancelando o almoço de networking que estava agendado para aquela quinta e não explicou o motivo. Na semana seguinte, ele chegou às 6:30 da tarde. Renata estava na sala lendo, com o abajur da poltrona aceso e o resto do apartamento no escuro natural do anoitecer. Ela levantou os olhos do livro quando ele entrou, disse boa noite com a naturalidade de quem cumprimenta um vizinho de elevador e voltou a ler. Adriano foi ao quarto, trocou o terno por calça e camisa simples e voltou para a cozinha. Abriu a geladeira. Havia sobras de um frango que ela havia feito 2 dias antes. Arroz, feijão, numa panelinha com tampa. Ele aqueceu tudo no fogão sem usar o micro-ondas, porque havia visto ela fazer assim e havia uma lógica naquilo que ele não quis questionar. Quando ficou pronto, levou 2 pratos para a sala sem pensar muito. Renata olhou para o prato que ele deixou na mesa de centro na frente dela. Olhou para ele. Ele se sentou no sofá do lado oposto com o próprio prato. Você aquecer comida é um evento raro? Ela perguntou, com um tom que era direto sem ser hostil. Ele pensou por um segundo. Não me lembro da última vez, respondeu. Ela assentiu com a cabeça, como se aquilo confirmasse algo que ela já havia observado, e voltou para o livro com o prato no colo. Ele comeu olhando para a cidade pela janela da sala. Não havia obrigação de conversar. E essa ausência de obrigação foi, estranhamente, o que fez a conversa começar. Ela perguntou do que tratava a reunião que havia ocupado o sábado anterior. Ela havia notado que ele trabalhava nos fins de semana com a mesma regularidade dos dias úteis. Ele explicou brevemente. Projeto de habitação em Guarulhos, financiamento complicado, prazo apertado. Ela ouviu. Depois disse que no fórum, todo mês, passavam dezenas de processos de trabalhadores da construção civil. Acidentes, salários atrasados, demissões sem indenização. A maioria não tem ideia de que tem direito a qualquer coisa, ela disse, sem acusação no tom, apenas como quem relata um fato. Chegam achando que foi culpa deles. Adriano ficou em silêncio por um momento. Quanto tempo você trabalha lá? Ele perguntou. 7 anos. E você ouve todas essas histórias, todo dia. Ele não respondeu imediatamente. Havia algo naquela resposta. 7 anos ouvindo histórias de injustiça, sem virar cinismo, sem perder a atenção, que ele ficou carregando pelo resto da noite. Nos dias que se seguiram, o apartamento foi mudando de temperatura de uma forma que nenhum dos dois havia planejado e nenhum dos dois nomeou. Adriano começava a chegar antes das 8. Renata começou a cozinhar para 2 sem fazer comentários sobre isso. Não era gentileza performática, era a economia doméstica de quem cresceu num lar onde desperdiçar comida era uma espécie de pecado. Se já estava cozinhando para 1, cozinhar para 2 custava pouco. Adriano entendia a lógica sem que ela precisasse explicá-la, e isso por si só já era uma forma de comunicação que eles foram desenvolvendo discretamente. Havia uma quinta-feira, 3 semanas depois do bolo de fubá, em que ele chegou enquanto ela falava ao telefone com o pai. Ela estava de costas para a entrada, sentada na bancada da cozinha, e ele ouviu o pedaço final da conversa sem querer. Ela dizendo, "Tô bem, pai, tô bem mesmo, para de me ligar todo dia que eu apareço domingo." Com aquela mistura específica de afeto e impaciência que só existe entre filhos e pais, e rindo de alguma coisa que seu Raimundo havia dito do outro lado.
Era um riso diferente do que ele havia ouvido dela até então. Espontâneo, sem guarda. Adriano foi para o escritório do apartamento e ficou ali por um tempo, olhando para o monitor desligado. Havia quanto tempo ele não ria de forma espontânea com alguém? A pergunta ficou ali, incômoda, sem resposta, enquanto ele finalmente abria o computador e tentava se concentrar nos relatórios do dia. O primeiro evento que exigiu presença conjunta foi um jantar de negócios no Fasano, numa sexta-feira de março. O advogado havia orientado: comportamento natural, sem exageros, presença afetiva discreta. Renata havia concordado em ir e havia aparecido na sala no horário combinado de terno preto simples e sapato que ela havia comprado numa loja no centro. Não nas lojas que a assistente havia sugerido, com o cabelo preso de uma forma que era elegante sem ser construída. Adriano a olhou por um momento mais longo do que era necessário. Ela sustentou o olhar sem se encolher. Vou ser honesta, ela disse enquanto esperavam o elevador. Não sei o protocolo dessas jantares. Se eu errar, me fala discretamente. Havia algo desarmante naquela honestidade direta. Você não vai errar, ele disse. E não foi cortesia. Era uma avaliação genuína. No jantar, Renata ficou em silêncio na maior parte do tempo, observando, aprendendo o ritmo da conversa. Mas quando um dos sócios começou a discutir um projeto de construção em Heliópolis, com um tom que ela reconheceu, o tom de quem discute peças num tabuleiro sem pensar nas pessoas que as habitam, ela disse, com voz calma: Você tem ideia de quantas famílias moram naquela área há mais de 20 anos? O sócio olhou para ela como se ela tivesse aparecido do nada. Estou curiosa sobre o impacto real das relocações que o projeto vai exigir. Ela completou, com o mesmo tom neutro. Adriano, do seu lado, sentiu algo que ele levou mais um tempo para identificar: orgulho. Não o orgulho performático de quem exibe. O orgulho discreto de quem está ao lado de alguém que não precisa de validação para falar a verdade. Na volta, no carro, ela perguntou se havia errado. Ele ficou em silêncio por uns segundos, olhando para o tráfego da Paulista que ainda estava pesado naquela hora. Não, ele disse. Pausa. Mas o Ferreira vai ser difícil daqui para frente. Ela virou a cabeça para olhar para ele. Você está preocupado com o Ferreira ou está me dizendo que fiz certo? Ele não respondeu imediatamente. A cidade passava pelo vidro em luz e movimento. As duas coisas, ele admitiu finalmente. Ela assentiu e virou de volta para a janela. Mas havia algo no canto da boca dela que era quase um sorriso, e ele notou. Os meses foram passando com a irregularidade silenciosa de coisas que não foram programadas. Abril trouxe um fim de semana em que o pai de Renata foi internado por 3 dias para ajuste de medicação. Não emergência, mas o coração dela ficou comprimido durante aquele período de uma forma que ela não conseguia disfarçar completamente. Adriano percebeu. Não perguntou nada na sexta, quando ela chegou em casa com os olhos levemente avermelhados. Mas no sábado de manhã havia um café feito na hora em que ela acordou e um bilhete curto na bancada. Hospital das Clínicas é mais perto pelo 23. Deixe o motorista disponível se precisar. Ela ficou olhando para o bilhete por mais tempo do que ele levou para escrever. Foi de ônibus mesmo, mas dobrou o bilhete e colocou na bolsa. Havia uma noite em maio em que ela o encontrou na varanda depois das 11, de pé, olhando para a cidade. Ela havia acordado com sede e vindo à cozinha e visto a luz da varanda acesa. Ela foi lá. Ficou do lado dele sem dizer nada, olhando para São Paulo espalhada lá embaixo. Os prédios iluminados do Itaim, a linha de luz da Paulista ao fundo, os faróis dos carros desenhando veias de luz em movimento. Era uma vista que ela havia aprendido a respeitar, não admirar da forma ingênua do começo, mas respeitar, como se respeita algo que tem poder real. Você não dorme? Ela perguntou com voz baixa, respeitando o silêncio da noite. Às vezes não, ele respondeu. Ela não perguntou por quê. Ficou mais um momento, então disse boa noite e foi. Mas antes de entrar, ela parou, de costas para ele, e disse:
A cidade é mais honesta de madrugada, sem tanta fumaça. Ele ficou olhando para o lugar onde ela havia estado por um tempo depois que ela entrou. Não era fácil nomear o que estava se construindo entre eles, porque não havia um vocabulário limpo para isso. Não era amizade no sentido convencional. Não era o relacionamento de papel que o contrato descrevia. Era alguma coisa no meio, alguma coisa que existia nos gestos pequenos e nas conversas que começavam sem intenção e terminavam revelando mais do que qualquer um havia planejado. Era no jeito como ela colocava café para ele, sem perguntar porque havia aprendido que ele tomava às 6:30, e no jeito como ele parava de trabalhar quando ela entrava na sala, um hábito que ele havia desenvolvido sem perceber. Era na forma como os dois haviam aprendido o silêncio um do outro. O silêncio dela, que era pensativo, que pedia espaço, e o silêncio dele, que era defensivo no começo e havia se tornado, com o tempo, algo mais próximo de repouso. Foi numa noite de junho, com chuva fina batendo no vidro e a cidade apagada de névoa lá fora, que a conversa finalmente foi fundo. Eles estavam na mesa da cozinha, depois do jantar, com as xícaras de café que nenhum dos dois havia levantado para lavar ainda. Ela havia perguntado, com a direteza habitual que ele havia aprendido a esperar: "Por que você fez a vasectomia tão novo?" Ele a olhou. Ela sustentou. Era uma pergunta que cruzava uma linha, e ela sabia, e não recuou. Adriano ficou em silêncio por um tempo que ela não tentou preencher. Então respirou fundo, olhando para a xícara. "Eu tinha 32 anos e estava construindo a empresa do zero, depois do meu pai ter destruído a dele. Achei que nunca iria querer isso. Achei que seria sempre sozinho e preferia tomar a decisão antes de alguém tomar por mim." Pausa. "Foi estúpido." "Não foi estúpido," ela disse. "Foi com medo." Ele levantou os olhos. "É diferente." "Muito," ela confirmou. Ele ficou em silêncio de novo. "Então, você sabe que eu tinha 14 anos quando meu pai faliu." Não era pergunta. "Você mencionou uma vez," ela disse. "A gente morava numa casa no Tatuapé. Tinha um quintal. Tinha uma jaqueira que a minha avó havia plantado." Pausa. "Em 3 meses, a gente foi para um apartamento de 2 quartos no Brás com minha mãe e meu irmão. Meu pai ficou em Barueri com a família dele." Adriano olhou para a chuva no vidro. "Jurei que nunca mais dependeria de ninguém." Renata ouviu tudo sem se mover. Quando ele terminou, ela não disse que entendia. Não disse que era triste, ou que ele havia superado muito, ou qualquer uma das coisas que se diz nesses momentos para preencher o ar. Ela disse: "É por isso que você acha que comprar as pessoas resolve tudo? Porque você aprendeu que dinheiro é o único controle que existe?" O silêncio que veio depois foi de 3 minutos. Ela contou. Adriano ficou olhando para ela com uma expressão que ela não havia visto no rosto dele antes. Não era raiva, não era vergonha, era reconhecimento. O tipo de reconhecimento que acontece quando alguém diz a verdade sobre você de uma forma que você sabia, mas nunca havia deixado sair em palavras. "Nenhuma mulher tinha dito isso para mim," ele disse por fim com voz baixa. "Nunca. Alguém deveria ter dito antes," ela respondeu sem crueldade. A chuva continuou. As xícaras continuaram sobre a mesa. E qualquer linha que ainda existia entre o que era contratual e o que era real ficou, naquela cozinha molhada de junho, irremediavelmente borrada. Os meses que se seguiram àquela noite de junho foram construídos de detalhes que nenhum dos dois discutia abertamente, mas que ambos notavam com uma precisão que era quase dolorosa. Adriano havia começado a deixar a agenda de sábado de manhã em branco. Não anunciou, não explicou, simplesmente parou de agendar. Renata havia percebido quando o 3º sábado consecutivo chegou sem que ele saísse antes das 6. E ele estava na cozinha às 8, fazendo café com aquela concentração de quem está aprendendo um ritual novo. Ela não comentou. Sentou, pegou a xícara que ele havia deixado na frente do lugar dela e abriu o jornal que ela comprava toda semana na banca da esquina.
um hábito que ela havia mantido por questão de princípio num mundo que havia migrado para o digital. Havia algo de completamente ordinário naquelas manhãs de sábado que as tornava extraordinárias por contraste. A cidade lá fora ainda estava se aquecendo, o tráfego mais esparso, o ar ligeiramente mais fresco do que nos dias úteis, como se São Paulo também descansasse um pouco nos fins de semana. Pela janela da cozinha, o trecho de céu que dava para o prédio ao lado ficava às vezes cor de pêssego antes de clarear para o azul branco da manhã paulistana. Adriano tomava café em silêncio, olhando para o telefone que ele havia desenvolvido o hábito de deixar virado para baixo sobre a mesa naquelas manhãs específicas. Renata lia. O rádio AM ela deixava ligado no volume baixo, aquela frequência que tocava um mix imprevisível de forró, sertanejo e, às vezes, sem aviso, uma música instrumental que não combinava com nada e combinava com tudo. Numa dessas manhãs de sábado, ele perguntou sobre a mãe dela. Ela não respondeu imediatamente. Dobrou o jornal, colocou sobre a mesa, ficou olhando para a xícara por um momento. Ela morreu quando eu tinha 17, disse por fim. Acidente vascular. A gente nem sabia que ela tinha pressão alta porque ela nunca ia ao médico. Pausa. Meu pai nunca se recuperou completamente. Acho que é por isso que ele adoeceu também. Não o câncer em si, mas a disposição de lutar. Ela disse isso com a serenidade de quem já processou a dor, até o ponto em que ela se torna apenas fato. E Adriano reconheceu esse tipo de serenidade porque havia cultivado algo parecido em si mesmo, só que com paredes mais espessas. E você? Ele perguntou. Como você ficou? Ela levantou os olhos para ele. Fiquei responsável, ela disse simplesmente. É diferente de ficar bem, mas serve. Pela primeira vez em mais tempo do que ele conseguia medir, Adriano sentiu vontade de falar de algo que não fosse trabalho ou estratégia. Meu irmão me ligou semana passada, ele disse com o mesmo tom de quem está testando se a água está fria antes de mergulhar. A filha dele fez 2 anos, ele mandou foto. Renata esperou. Eu nem sabia o nome dela. Pausa longa. Sofia. Renata não disse que era uma pena, ou que ele deveria ligar mais, ou qualquer coisa que o colocasse em posição de réu. Disse, Sofia é um nome bonito. E então, depois de um silêncio, você ainda tem o número dele? Sim. Então você ainda tem tempo. Simples assim. Sem drama, sem moral. Ele ficou olhando para ela por um momento, e ela já havia voltado para o jornal. E havia algo naquele gesto, a ausência de peso depois de dizer uma verdade, que ele carregou pelo resto do dia. O evento mais importante com os investidores árabes estava marcado para julho, um jantar formal no Grand Hyatt, com o grupo principal que viria especialmente de Abu Dhabi para conhecer os parceiros brasileiros antes da assinatura definitiva. Era o momento para o qual todo o acordo havia sido construído. O advogado passou uma semana antes com Adriano e Renata juntos, explicando o protocolo, os nomes, as sensibilidades culturais, o que deveria ou não ser dito. Renata ouviu tudo com aquela atenção que processava sem anotar, e quando o advogado terminou, ela tinha 3 perguntas específicas e pertinentes que fizeram o advogado reajustar a postura. Adriano observou aquilo sem comentar. Na noite do jantar, ela usou um vestido azul escuro que ela havia comprado com o próprio dinheiro numa loja no Bom Retiro. Não caro, mas bem cortado. E ela o usava com a mesma postura ereta com que usava a saia preta da Faria Lima. Adriano a esperou na sala e quando ela entrou, ele disse, "Você está bem?" Ela parou um momento. Era a primeira vez que ele disse algo assim, sem contexto profissional, sem funcionalidade. "Obrigada", ela respondeu, e havia uma pequena hesitação antes da palavra que nenhum dos dois fingiu não notar. O jantar foi longo e protocolar, e ela atravessou cada momento com uma compostura que era genuína, não ensaiada. Quando o Sheikh Hassan, o principal do grupo árabe, fez uma pergunta direta a ela sobre a visão de Adriano como parceiro de negócio,
Ela respondeu sem hesitar. Ele é exigente e meticuloso, e leva a palavra dada mais a sério do que qualquer documento. Não era elogio performático, era observação. O sheik a olhou por um momento e então sorriu. Um sorriso pequeno, mas real, e disse algo em árabe para o colega ao lado. O advogado, que entendia um pouco, disse para Adriano no dia seguinte que a palavra usada havia sido algo próximo de íntegra. No carro de volta, Adriano ficou em silêncio por um tempo considerável. A cidade passava pelo vidro, úmida de garoa, as luzes refletindo nas poças como espelhos quebrados. Você não precisava falar o que falou para o Hassan, ele disse. Eu sei, ela respondeu. Mas era verdade. Ele ficou olhando para a frente. Era mesmo, ele disse com voz baixa, como se fosse para si mesmo. Havia uma tarde de julho em que ele chegou mais cedo e a encontrou na sala com uma pilha de documentos espalhados sobre a mesa de centro. Ela havia levado o trabalho para casa, processos que precisava organizar antes de uma audiência do dia seguinte. Ele ficou parado um momento observando a concentração com que ela lia. O lápis que ela usava para fazer marcações nas margens, a forma como ela mordia o canto do lábio quando encontrava algo que a incomodava no texto. Então, foi para o escritório sem interrompê-la. Uma hora depois, trouxe 2 copos de suco e deixou um na mesa ao lado dos documentos dela, sem dizer nada. Ela levantou os olhos, olhou para o copo, olhou para ele saindo da sala. Obrigada, ela disse. Ele acenou com a mão sem se virar. Ela olhou para o copo por mais um segundo antes de voltar para os documentos. Não era amor do tipo que as pessoas costumam reconhecer imediatamente. Não havia declarações, não havia gestos grandiosos, não havia aquele momento cinematográfico de olhares que tudo resolve. Era uma coisa que se construía em camadas de hábito e atenção, de reconhecimento mútuo que não precisava de palavras para existir. Era nos copos de suco deixados sem comentário, nas manhãs de sábado com o rádio AM, nos bilhetes funcionais que haviam ganhado uma frase extra aqui e ali, ele adicionando boa noite no final de um bilhete que antes terminaria com o número do ônibus, ela deixando uma fatia de bolo embrulhada na geladeira com um post-it que dizia apenas "pro café da manhã", mas que ele sabia que era mais do que logística doméstica. Pela primeira vez em anos, Adriano Monteiro Braga havia parado de olhar para o apartamento como uma estrutura vazia que ele habitava. Havia vida naquele lugar agora. O cheiro ocasional de comida de verdade, o rádio AM baixo, uma planta que Renata havia comprado numa feira e colocado na janela da cozinha sem pedir permissão, os documentos dela sobre a mesa de centro, o livro que ela deixava com o marcador de página sempre avançando. Coisas pequenas. Ele percebeu que olhava para essas coisas com uma atenção que não era normal para ele, que notava o avanço do marcador no livro, que conhecia os dias em que ela havia visitado o pai, pelo jeito levemente diferente com que ela ficava quieta à noite. E ela, por sua vez, havia percebido coisas nele que não cabiam no perfil que havia construído daquele homem na sala fria da Faria Lima. Havia percebido que ele se lembrava de coisas que ela havia mencionado casualmente. Uma colega do fórum que estava passando por processo de separação, um restaurante que ela havia citado como referência de infância no Brás, o nome do oncologista do pai. Havia percebido que quando ele estava genuinamente preocupado com alguma coisa, ele fechava os olhos por alguns segundos antes de responder, como se precisasse organizar o interior antes de abrir a boca. Havia percebido que ele ria raramente, mas quando ria, era um riso que chegava devagar, como luz passando por veneziana, e que transformava o rosto inteiro. Numa noite de agosto, voltando de um evento menor, ele havia comentado que o Tatuapé havia mudado muito. Estavam passando pela Radial Leste, e ele havia apontado discretamente para um trecho da avenida. Eu cresci a 3 quarteirões daqui. Ela havia virado para a janela, olhando para as calçadas,
As lojas, os prédios misturados com casas antigas. Parece um bairro bom, ela disse. Era, ele respondeu. E então, ainda é. Eu é que parei de olhar. Ela não respondeu, mas ficou olhando para o bairro pelo vidro até o carro virar na esquina e o tatuapé ficar para trás. Havia algo naquele comentário que ela guardou. Não a nostalgia em si, mas a consciência que havia nela, a capacidade que ele estava desenvolvendo de se ver de fora, de nomear suas próprias perdas sem se defender delas. Faltavam 4 meses para o término do contrato, quando ela começou a se sentir diferente pela manhã. Foi gradual, como as coisas que o corpo tenta dizer antes da mente estar pronta para ouvir. Um enjoo discreto ao acordar. Uma tontura que passava rápido, um cansaço que não explicava pelos seus hábitos normais. Ela atribuiu ao estresse. Havia muita coisa. O pai em recuperação, o trabalho no fórum que havia ficado mais intenso com uma série de processos novos, o peso crescente de saber que o contrato terminaria em novembro e que teria que construir uma saída emocional para algo que havia deixado de ser apenas contratual, sem que ela tivesse autorizado conscientemente. 2 semanas depois, numa segunda-feira em que o enjoo havia sido forte o suficiente para fazê-la sentar na borda da cama por 5 minutos antes de conseguir se levantar, ela parou na farmácia perto do fórum na hora do almoço. Comprou o teste com o mesmo pragmatismo com que comprava qualquer item de necessidade e foi ao banheiro do trabalho para fazer. Leu o resultado. Leu de novo. Ficou olhando para a fita por um tempo que ela não soube medir, com a cabeça completamente vazia de pensamento. Um branco total, que era diferente de qualquer silêncio que ela havia experimentado antes. Era impossível. Ela sabia que era impossível. O laudo médico de Adriano estava nos documentos do contrato. Vasectomia realizada em 2013, classificada como definitiva. Ela não havia estado com mais ninguém. Os fatos eram claros. O resultado na fita era igualmente claro. Ela ficou naquele banheiro por 20 minutos com os 2 fatos irreconciliáveis na mão. E o mundo lá fora continuava normalmente. Ela ouvia passos no corredor, vozes distantes, o som do elevador. E havia algo surreal demais nessa normalidade, enquanto o interior dela havia parado completamente. Ela foi à UBS da Vila Leopoldina naquela mesma tarde, saindo mais cedo do trabalho pela primeira vez em meses. Não foi a clínica particular que o convênio de Adriano cobria. Foi a unidade básica, com as cadeiras de plástico e a senha de papel, e o médico que a atendeu em 7 minutos, porque havia muita gente esperando. O exame de sangue confirmou o que a fita havia dito. 9 semanas. O médico disse que a vasectomia do parceiro poderia ter revertido espontaneamente. Isso acontecia em casos raros, uma fração pequena, mas acontecia. O corpo às vezes refaz o que foi desfeito. Ela ouviu a explicação com aquele silêncio de processamento que ela usava nos momentos em que a mente precisava de mais tempo do que a situação permitia. O médico lhe deu um encaminhamento para pré-natal e ela dobrou o papel no bolso com mãos que estavam levemente frias. No ônibus de volta, ela ficou olhando pela janela para São Paulo, passando lá fora sem realmente ver nada. A cidade era a mesma. O trânsito pesado do fim de tarde, os pedestres nas calçadas, os vendedores nas esquinas, o céu naquela cor cinza dourada específica do final de tarde em agosto. Tudo igual. E ela com um exame dobrado na bolsa que mudava absolutamente tudo, de uma forma que ela ainda não conseguia mapear completamente, porque era grande demais para caber de uma vez. Adriano estava em casa quando ela chegou. Havia sócios na sala. Ela ouviu as vozes antes de entrar, e ela foi direto para o quarto dela. Fechou a porta com cuidado e ficou sentada na beira da cama com a bolsa no colo. Através da parede chegava o murmúrio das vozes dos homens discutindo números. E ela ficou ali ouvindo aquele som, sem processar as palavras, apenas o ritmo.
enquanto o papel estava dobrado dentro da bolsa e ela não sabia ainda o que fazer com ele. Ela esperou 1 hora, 1 hora e meia. Ouviu as despedidas, a porta se fechando, o silêncio voltando. Ficou mais um pouco. Então levantou, foi até o banheiro, lavou o rosto, olhou para o espelho por um longo momento. Estava com olheiras que não eram de hoje, eram de semanas de enjoo disfarçado e noites em que o sono tinha vindo com dificuldade. Ela se encarou no espelho, com a mesma direteza com que encarava tudo que era difícil. Então, foi para a sala. Adriano estava de pé junto à janela, o paletó jogado sobre o sofá, afrouxando o nó da gravata. Virou quando ouviu os passos dela. Ela entrou sem pressa, sem drama. Foi até a mesa de centro e colocou o exame dobrado sobre a superfície de madeira. Ele olhou para o papel, olhou para ela. Ela não disse nada. Ele se aproximou, pegou o papel, desdobrou, leu. O silêncio que se instalou era diferente de todos os silêncios que eles haviam compartilhado antes. Era denso, carregado, o tipo de silêncio que tem peso físico. Ele releu. Os olhos percorreram o papel uma segunda vez, com a lentidão de quem está verificando se as palavras são as que parecem ser. Renata ficou de pé do outro lado da mesa, com os braços ao lado do corpo, sem cruzá-los. Uma decisão consciente de não se fechar naquele momento. Adriano colocou o papel sobre a mesa de volta. Ficou olhando para ele por alguns segundos. Então levantou e foi até a janela. Ficou de costas para ela por um tempo que ela contou. 47 segundos. Ela sabia por que havia olhado para o relógio no momento em que ele se virou, sem entender por que estava fazendo isso, e ficou olhando para os ponteiros enquanto a cidade pulsava lá fora, indiferente, e o apartamento estava completamente quieto. 47 segundos. Então ele se virou. O rosto dele era diferente. Ela havia aprendido a ler aquele rosto nos meses anteriores. Sabia distinguir o Adriano de reunião do Adriano de sábado de manhã. O Adriano cansado do Adriano preocupado. Mas aquela expressão ela não havia visto antes. Havia medo. Medo genuíno. Não a tensão profissional que ele às vezes trazia para casa em noites de negociação difícil. E havia outra coisa misturada ao medo. Uma coisa que ela precisou de um momento para identificar porque era inesperada naquele rosto, naquele homem, naquele contexto impossível. Era a esperança. Renata percebeu que estava tremendo apenas quando colocou a mão sobre a mesa para se apoiar, e o frio da madeira contra a palma foi o que a trouxe completamente de volta ao momento. Ela havia passado a tarde inteira contendo aquele tremor, no ônibus, no banheiro, na beira da cama com a bolsa no colo, e agora ele havia chegado de qualquer jeito, discreto mas real, nas mãos que ela não conseguia forçar a ficar completamente quietas. Adriano estava do outro lado da sala, e os 47 segundos haviam passado, e ele tinha aquela expressão no rosto que ela não sabia o que fazer com ela. Isso não é possível, ela disse. A voz saiu calma, mais calma do que ela se sentia, porque era assim que ela funcionava nos momentos difíceis. Quanto maior o caos interno, mais quieta a voz externa. Eu sei, ele respondeu. Havia algo estranhamente simples naquele reconhecimento mútuo da impossibilidade. O médico explicou que pode acontecer em casos raros. Ela continuou. Reversão espontânea. Ele disse uma fração pequena, mas ela parou. Não havia como terminar essa frase de uma forma que tornasse a situação menos do que era. Adriano assentiu devagar. Ele havia entendido. Os dois haviam entendido. A questão que ficava no ar entre eles agora não era sobre biologia, era sobre tudo o mais. 9 semanas, ela disse. Ele ficou em silêncio. O contrato termina em novembro, ela continuou, com aquela voz de inventário que ela usava quando precisava organizar os fatos antes dos sentimentos, porque os sentimentos ainda estavam chegando em ondas que ela mal conseguia processar, uma de cada vez. Isso muda, ela começou e parou de novo.
Adriano saiu da posição junto à janela e foi até a cadeira da sala. Sentou com os cotovelos sobre os joelhos, as mãos juntas, olhando para o chão por um momento. Muda o que exatamente você quer que eu diga? Ele perguntou. E a voz era baixa, sem dureza, genuinamente perguntando. Porque se você quer que eu diga que muda o contrato, sim, muda. Se você quer que eu diga que muda o que eu sinto, ele pausou. Não muda. Já havia mudado antes. Renata ficou olhando para ele. Havia algo naquela frase que ela não esperava. Não pela declaração em si, mas pela forma como ele a disse, sem artifício, sem o polimento que ele colocava em tudo que saía da boca dele em contextos profissionais. Era a voz dele de sábado de manhã, a voz da cozinha, a voz da varanda de madrugada. Ela ficou em silêncio por um momento longo. Então disse, eu preciso pensar. Eu sei, ele respondeu, e não acrescentou mais nada, não tentou preencher o espaço, não argumentou. Ficou ali de cotovelos sobre os joelhos e deixou o silêncio ser o que era. Ela foi para o quarto, fechou a porta com cuidado, ficou deitada de costas no escuro, olhando para o teto e ouvindo a cidade lá fora, e tentou fazer o que sempre fazia nos momentos difíceis, organizar, mas os sentimentos não obedeciam à organização naquela noite. Chegavam misturados e em ordem errada. O medo do que vinha pela frente. O calor estranho de ter ouvido ele dizer que havia mudado antes. A imagem do rosto dele com aquela expressão de esperança que ela não sabia o que fazer. A consciência de que havia uma vida crescendo dentro dela que era impossível e real ao mesmo tempo. E o pai em recuperação no Brás. E o contrato que terminava em novembro. E as roupas dela em 3 malas no armário daquele quarto que nunca havia sido completamente dela. Ela ficou assim até o sono chegar, irregular e agitado, às 2 da manhã. Nos 3 dias seguintes, o apartamento operou numa tensão que nenhum dos dois nomeou, mas que os dois sentiam fisicamente. Adriano continuou chegando no horário que havia estabelecido nos últimos meses, antes das 8. Mas havia algo diferente na forma como ele se movia pelo apartamento, uma atenção redobrada ao espaço dela, uma delicadeza extra que ela reconhecia como cuidado genuíno e que tornava tudo mais difícil, não mais fácil. Ele deixava café pronto pela manhã, não fazia perguntas, não pressionava. E era exatamente esse não pressionar que ela ficava olhando com uma parte de si que ainda não sabia se confiar nele completamente, porque havia uma diferença entre um homem que não pressiona porque respeita e um homem que não pressiona porque está esperando o momento certo para pressionar. E ela havia conhecido os dois tipos e precisava ter certeza. Na 4ª noite, ela foi até a sala onde ele estava trabalhando no computador e sentou na cadeira do outro lado da mesa. Ele fechou o notebook. Ficaram olhando um para o outro por um momento. Eu tenho perguntas, ela disse. Tudo bem, ele respondeu. Não são perguntas gentis. Tudo bem, ele repetiu com o mesmo tom. Ela respirou. Se eu não estivesse grávida, o contrato terminaria em novembro e você me pagaria os 80 mil e cada um seguiria sua vida. É isso? Era o acordo, ele disse. Mas você acabou de dizer que havia mudado antes. Sim. Então, o que exatamente havia mudado? O que você teria feito em novembro se isso não tivesse acontecido? Silêncio. Ele ficou olhando para ela com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer, os olhos fechando por alguns segundos antes de responder. Não sei o que teria feito, ele disse por fim. Provavelmente nada. Provavelmente teria deixado você ir porque não sabia como pedir para você ficar sem que parecesse mais uma transação. Ela ficou em silêncio processando. E agora você acha que a gravidez resolve esse problema para você? Ela disse. Não era acusação, era análise, e ele entendeu a diferença. Não, ele respondeu, firme. Agora o problema ficou maior, porque você vai pensar exatamente isso, que estou pedindo que você fique por causa do filho, e eu não consigo provar que não é assim. Renata olhou para ele por um longo momento. Não,
ela disse devagar. Mas você acabou de reconhecer o problema exato, e isso conta alguma coisa. Shed, ela foi visitar o pai no domingo seguinte, sem dizer onde estava indo. Não que precisasse explicar. Nunca havia precisado, mas havia uma consciência diferente agora em cada coisa que ela fazia, como se tivesse acordado para o peso de cada escolha. Seu Raimundo estava melhor do que nas últimas semanas. Havia cor no rosto dele. Ele havia conseguido comer mais e estava sentado na poltrona perto da janela quando ela chegou, com o rádio no colo sintonizado numa estação de música antiga. Ela sentou na cadeira ao lado dele e ficou um tempo só olhando para o pai, enquanto ele não a via, estudando o perfil conhecido, as mãos grossas de mecânico que haviam consertado motores por 30 anos, os cabelos brancos que haviam chegado todos de uma vez depois do diagnóstico. Você está diferente, seu Raimundo disse, sem virar a cabeça. Ela deveria ter sabido que ele notaria. O pai sempre havia lido ela melhor do que qualquer pessoa. Estou pensando muito, ela disse. Em quê? Ela hesitou. Havia ensaiado uma resposta neutra no ônibus, mas estava diante do pai, e seu Raimundo havia sempre merecido a versão não ensaiada dela. Em escolhas, ela disse, em se é possível confiar quando você não tem como ter certeza. O pai ficou em silêncio por um momento, os olhos fechados, com aquela expressão de quem está pesando as palavras antes de soltá-las. Então disse, Renata, quando sua mãe e eu nos casamos, eu não tinha emprego fixo. Ela não tinha certeza de que eu seria responsável, e a família dela era contra. Não tinha garantia nenhuma. Pausa. Mas eu aparecia. Todo dia eu aparecia. E foi isso que provou. Ela ficou olhando para o pai. É simples assim? Ela perguntou. É complicado assim, ele respondeu. Na segunda-feira seguinte, quando ela voltou para o apartamento depois do trabalho, havia algo diferente na entrada. Uma carta sobre a mesa de centro, papel timbrado do escritório de advocacia, endereçada a ela. Ela abriu. Era uma notificação formal de que o contrato estabelecido em janeiro havia sido encerrado pela parte de Adriano Monteiro Braga, com quitação de todas as obrigações financeiras previstas. Os R$80 mil haviam sido depositados na conta que ela havia fornecido no início. A dívida do pai, já zerada desde janeiro, permanecia zerada. O contrato estava encerrado, com antecedência de 4 meses, por decisão unilateral dele. Ela ficou olhando para o papel por um longo tempo. Então ouviu passos no corredor e Adriano apareceu na entrada da sala. Ela levantou o papel. Você encerrou o contrato, ela disse. Sim. Por quê? Ele foi até a sala e ficou de pé a alguns metros dela, com as mãos nos bolsos. Porque o contrato era entre 2 pessoas que tinham um acordo profissional. E eu não quero ter um acordo profissional com você. Quero saber se você quer começar do começo, sem contrato, sem dívida, sem os 80 mil como pressão em nenhum sentido. Do começo mesmo, com a verdade. Ela ficou em silêncio. Você perdeu os investidores árabes, ela disse. Ele confirmou com a cabeça. O contrato de 1,2 bilhão. Sim, por isso e por outras razões que demorei demais para entender. Renata colocou o papel sobre a mesa. Ficou olhando para ele por um tempo, aquele homem que ela havia conhecido como um conjunto de ternos e silêncios e uma empresa que valia 480 milhões de reais e que havia se revelado, nos meses que se passaram, como alguém que havia aprendido as coisas erradas na hora errada e estava tentando, de forma real e imperfeita, desaprender. Havia raiva ainda, não raiva dele, mas raiva da situação, da forma como tudo havia chegado até ali, do fato de que ela não conseguia distinguir completamente o que havia crescido entre eles de forma orgânica do que havia crescido sob as condições específicas daquele acordo. Eu não aceito agora, ela disse. Tudo bem, ele respondeu. Eu preciso de tempo para separar o que é real do que foi construído numa situação artificial. Eu entendo. Você não pode comprar esse processo. Não tem valor que acelere. Eu sei.
Ela o olhou. Você está concordando com tudo que eu digo, porque você está certa em tudo que está dizendo. Ele respondeu. Ela foi morar temporariamente no apartamento de uma colega do fórum, na Vila Madalena. Um apartamento de 2 quartos que a colega dividia com mais uma pessoa. E Renata dormiu num colchão no chão do quarto de hóspedes por 3 semanas, com uma mala só, como havia chegado àquele apartamento do Itaim Bibi meses atrás. Havia algo de propositalmente circular naquilo. Ela precisava saber como se sentia estando fora daquele espaço, sem a vista de São Paulo pela janela enorme, sem o café pronto pela manhã, sem o rádio AM e os sábados e o peso reconfortante da presença dele no apartamento. Precisava saber se sentia falta da vida ou da pessoa. Descobriu, no 3º dia, que sentia falta da pessoa, não do apartamento. O colchão no chão estava bem. Ela havia dormido em situações piores na vida. Não do conforto material. Ela havia recusado aquele conforto ativamente durante todo o tempo em que havia morado lá. Sentia falta do Adriano de sábado de manhã, com o telefone virado para baixo. Sentia falta da forma como ele fechava os olhos por alguns segundos antes de responder, quando estava sendo honesto de verdade. Sentia falta do silêncio que tinha textura entre eles, aquela coisa rara que ela havia encontrado com pouquíssimas pessoas na vida, a capacidade de estar no mesmo espaço sem precisar preencher o ar. Mas saber que sentia falta não era suficiente. O que ela havia dito para ele era verdade. Precisava separar o que havia crescido organicamente do que havia crescido dentro de uma estrutura de dependência criada pelo contrato. E a única forma de fazer isso era testando. Não com palavras, com comportamento, com o que ele fazia quando ela não estava lá, quando não havia mais acordo assinado, quando não havia mais razão externa nenhuma para que ele continuasse aparecendo. Ele apareceu na terça-feira da 2ª semana, não no apartamento da Vila Madalena. Ela não havia dito o endereço e ele não havia pedido. Apareceu no Fórum Trabalhista da Barra Funda no final da tarde, de terno e sem motorista, esperando na calçada quando ela saiu. Ela o viu antes que ele a visse. Ele estava de costas para a entrada, olhando para a rua, com as mãos no bolso. Havia algo deliberadamente vulnerável naquela postura. Aquele homem de 44 anos e empresa de 480 milhões esperando na calçada de um fórum trabalhista como qualquer pessoa comum. Ela ficou parada por um momento na porta antes de ir. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou quando chegou perto. Ele se virou. "Queria saber se você queria tomar café." Pausa. "Tem uma padaria na esquina que parece boa." Ela o olhou. "Você veio de carro?" "De metrô." Ela ficou em silêncio por um momento. "Você nunca andou de metrô na vida." "Andei hoje." Havia algo no tom. Não orgulho, não performance, apenas o fato simples e levemente desajeitado de um homem que havia feito algo fora do próprio mapa para aparecer num lugar que importava para ela. Ela sentiu o canto da boca se mover. "A padaria da esquina é razoável," ela disse. "O café é forte demais." "Tudo bem," ele respondeu. Eles ficaram na padaria por 1h40. Ela havia calculado depois, sem saber ao certo por que calculou. Talvez porque era o tipo de coisa que a mente faz quando está tentando dar dimensão a algo que não sabe bem como classificar. O café era forte demais, como ela havia avisado, e ele tomou 2 sem reclamar, e havia algo levemente cômico naquilo. Aquele homem que escolhia vinhos por safra e reservava o fazano com semanas de antecedência, bebendo café queimado de padaria de esquina sem piscar. Ela notou. Ele percebeu que ela havia notado e não disse nada, e o não dizer era uma forma de dizer. Eles conversaram sobre coisas que não eram a gravidez, que não eram o contrato encerrado, que não eram os 47 segundos em frente à janela ou as 3 semanas de colchão no chão da Vila Madalena. Falaram sobre o caso que ela havia acompanhado naquela semana. Um trabalhador de 52 anos, 21 anos de empresa, demitido por carta com 1 semana de aviso.
Falaram sobre o projeto de habitação popular que a Braga havia engavetado depois da saída dos investidores árabes, e ela perguntou o que acontecia com ele agora. E Adriano ficou em silêncio por um momento antes de responder que estava revendo. Não nos mesmos termos, mas revendo. Tenho um contato meu na Secretaria de Habitação da Prefeitura, ele disse. Estou vendo se faz sentido um modelo diferente. Parceria pública, margem menor. Ela o olhou. Faz sentido, ela disse. Simples assim. Quando saíram, o sol já havia descido o suficiente para a luz ficar daquela cor específica do fim de tarde paulistano, âmbar sobre o concreto, e as calçadas da Barra Funda estavam cheias de gente voltando para casa. Adriano ficou parado na calçada por um momento, olhando para o fluxo de pessoas, e havia algo diferente na forma como ele olhava. Não a distância profissional de quem observa movimento de longe, mas a atenção real de quem está dentro da cena. Posso te levar até a Vila Madalena? Ele perguntou. Ela pensou por um segundo. Tem metrô aqui na esquina. Eu sei. Pausa. Posso ir de metrô com você? Ela ficou olhando para ele. Aquele homem de terno cinza escuro numa calçada de Barra Funda, propondo pegar metrô na hora do rush, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não era natural, e era exatamente por isso que importava. Tudo bem, ela disse. No metrô, eles ficaram em pé porque não havia lugar, segurados nos corrimões, e a cidade passou pelos vidros das janelas em luz e sombra enquanto o trem se movia sob São Paulo. Havia pessoas de todos os tipos ao redor. Trabalhadores com uniformes, estudantes com mochilas, uma senhora de idade com sacola de feira, um menino de uns 8 anos adormecido no colo da mãe, com a cabeça tombando para o lado. Adriano ficou olhando para o menino por um momento que Renata notou, e havia algo no rosto dele. Não sentimentalismo, não performance, apenas uma atenção quieta que ela reconheceu porque havia visto aquela expressão nele antes. Nos momentos em que algo o alcançava de verdade. Ela olhou para o menino também. Depois olhou para ele. Ele não estava olhando para ela. Estava olhando para a janela agora, a cidade passando, e havia algo que ela sentiu apertar no peito de uma forma que não era medo. Era reconhecimento. Na estação da Vila Madalena, eles subiram as escadas rolantes lado a lado e saíram para a noite que havia chegado enquanto estavam embaixo da terra. A rua estava acesa, bares e restaurantes com as portas abertas, o cheiro de comida misturado com o ar fresco que às vezes chegava a São Paulo depois do anoitecer, e havia música de algum lugar que ela não soube identificar. Algo de violão, distante, suave. Pararam na calçada. Ela morava a 3 quarteirões dali. Ele tinha, em algum lugar, um carro que o motorista havia provavelmente estacionado horas atrás, esperando uma ligação que não havia vindo. Obrigada pelo café, ela disse. Era forte demais, ele respondeu. Era. Um silêncio. Posso aparecer amanhã? Ele perguntou com a mesma voz direta, sem rodeios. No fórum. Ela ficou olhando para ele por um momento. Depois das 5, ela respondeu, e virou e foi. Ela percebeu que estava sorrindo apenas quando chegou ao apartamento da colega e viu o próprio rosto no espelho do corredor. Ficou olhando para aquele sorriso por um segundo, como se estivesse verificando se era real. Era. Adriano apareceu na calçada do fórum por 12 dias seguidos. Não todos no mesmo horário. Às vezes às 5, às vezes às 5:30, uma vez às 4:45, porque a reunião dele havia terminado mais cedo e ele havia simplesmente ido. Nunca com flores, nunca com gestos elaborados, nunca com discurso preparado. Aparecia. Algumas vezes eles iam tomar café na padaria da esquina. Outras vezes ela tinha pressa, e eles caminhavam até o metrô e se despediam na entrada. Uma vez, choveu muito, e eles ficaram parados numa marquise por 40 minutos, esperando a chuva diminuir, sem guarda-chuva, e falaram sobre coisas que não tinham nome ainda, mas que eram reais.
Ela contando de uma audiência que havia acompanhado naquela tarde, um trabalhador que havia ganho o processo depois de 3 anos, e como havia algo naquele momento de sentença que ela nunca havia conseguido explicar direito para ninguém, aquela sensação de que o mundo às vezes, só às vezes, funciona do jeito que deveria. Adriano ouviu sem interromper, e quando ela terminou disse, "É por isso que você continua lá." Não era pergunta. "É." Ela disse, e havia algo naquele entendimento simples, a ausência de qualquer tentativa de diminuir ou romantizar ou sugerir algo diferente, que ela guardou. No 12º dia, ele estava na calçada quando ela saiu e havia algo diferente na postura dele. Uma tensão nos ombros que ela havia aprendido a ler como algo importante sendo contido. Ela parou na frente dele. "O que foi?" Ela perguntou direto, porque era assim que eles funcionavam. Ele respirou fundo. "Liguei para o meu irmão," ele disse. "Para o de Curitiba?" "Sim." Pausa. "Falamos por 40 minutos." Ela esperou. "A Sofia gosta de dinossauro," ele disse, com uma voz que estava tentando ser neutra e não estava completamente conseguindo. "Ela tem 2 anos e 6 meses e gosta de dinossauro e de macarrão com queijo." Renata ficou olhando para ele. Havia algo naquela enumeração específica, dinossauro e macarrão com queijo, que era tão distante do Adriano da sala de reunião da Faria Lima que ela precisou de um momento. "Você está bem?" Ela perguntou. Ele pensou por um segundo. "Estou melhor do que estava," ele respondeu. Foi naquela calçada, no 12º dia, com o movimento do final de tarde ao redor e o cheiro de chuva que havia caído mais cedo ainda no asfalto, que ela tomou a decisão. Não foi um momento dramático. Não havia música crescendo, não havia luz perfeita, não havia frase preparada. Foi quieto, interno, quase burocrático, na forma como os fatos se organizaram. Ele havia aparecido por 12 dias. Ele havia ligado para o irmão. Ele havia tomado café queimado sem reclamar. Ele havia ficado 40 minutos numa marquise de chuva sem checar o celular uma vez. Ele havia ido de metrô. Ele havia olhado para o menino dormindo no colo da mãe com aquela atenção quieta. Eram coisas pequenas, eram tudo. "Eu preciso de mais tempo," ela disse. Ele assentiu, "mas não precisa ficar esperando na calçada." Ele ficou em silêncio esperando. "Você pode me ligar," ela disse. Como qualquer pessoa, havia uma diferença enorme entre aparecer na calçada e poder ligar como qualquer pessoa. E os dois sabiam qual era essa diferença, e nenhum dos dois precisou explicá-la. Adriano ficou olhando para ela por um momento. Então o canto da boca dele se moveu, aquele sorriso que chegava devagar, como luz passando por veneziana. "Tudo bem," ele disse. Os meses que se seguiram foram construídos com a mesma lentidão cuidadosa que ela havia pedido, e ele havia respeitado. Não havia atalhos, não havia declarações que pulavam etapas, não havia a urgência que a situação poderia ter justificado. A gravidez avançando, o tempo passando, as decisões práticas que precisavam ser tomadas. Havia conversas reais, difíceis algumas delas, sobre o que cada um esperava, sobre os medos que ainda existiam, sobre as formas como o acordo inicial havia marcado o espaço entre eles, de maneiras que precisavam ser nomeadas antes de serem superadas. Ela disse uma vez, numa dessas conversas, que havia dias em que ela ainda não conseguia separar completamente o que havia sentido por ele das condições em que havia sentido. Ele disse que entendia. Ela disse que não queria que ele entendesse. Queria que ele reconhecesse que era um problema real, que não tinha solução rápida. "Reconheço," ele disse, "e fico." Pela primeira vez em toda a vida adulta, Adriano Monteiro Braga havia deixado algo ser mais lento do que ele queria. Havia aprendido, nesses meses, que havia uma diferença entre controlar um processo e confiar nele, que nem tudo que importa pode ser gerenciado, que algumas coisas pedem apenas presença e paciência e a disposição de aparecer sem saber o resultado. Era um aprendizado que nenhuma empresa havia ensinado,
que nenhum contrato havia previsto, que havia chegado de uma cozinha com cheiro de bolo de fubá e um rádio AM no volume baixo. O Raimundo Adriano nasceu numa quinta-feira de abril, com 3,2 kg, cabelo escuro e uma expressão de quem está levando tudo muito a sério. Seu Raimundo estava no corredor do hospital quando ele nasceu. Havia insistido em ir, apesar do tratamento ainda em curso, e havia ficado sentado com o chapéu na mão durante as horas de espera, com a paciência de quem aprendeu a esperar as coisas importantes. Quando Adriano saiu para buscá-lo, os dois homens ficaram em pé no corredor por um momento. O mecânico aposentado do Brás e o CEO da Faria Lima. E então seu Raimundo abriu os braços e Adriano foi sem pensar, sem calcular. E foi a primeira vez que ele foi abraçado por um pai em mais tempo do que conseguia precisar. Ficou assim por um momento que foi mais longo do que a situação exigia e exatamente do tamanho que precisava ser. A decisão de se mudar para o Tatuapé foi de Adriano, mas não chegou como proposta elaborada. Chegou como observação numa tarde em que eles estavam num parque no bairro, com o Raimundo no carrinho e seu Raimundo caminhando devagar ao lado. E Adriano olhou para as ruas ao redor, as calçadas largas, os prédios misturados com casas de esquina, o comércio de bairro com açougue e padaria e banca de jornal. E disse: "Eu cresci num lugar parecido com esse." Renata estava olhando para o filho no carrinho e disse sem levantar os olhos: "Eu sei, é um bom lugar para crescer", ele disse. Ela levantou os olhos para ele. "É." Pausa. "Tem apartamento disponível aqui?" Ela perguntou. Ele já havia verificado. "Tem." Ela ficou olhando para ele por um momento. "Menor do que o Itaim?" Ela perguntou. "Muito menor." "Bom," ela disse. O apartamento no Tatuapé tinha 90 metros quadrados, 2 quartos, uma varanda pequena que dava para a rua e uma cozinha que não era de chefe, mas tinha espaço para 2 pessoas cozinharem ao mesmo tempo sem bater cotovelo. A vista não era panorâmica. Era de calçada, de árvores, de gente passando. Havia um bar na esquina que tocava pagode nas sextas à noite. E nas primeiras semanas, Adriano ficava acordado ouvindo aquilo de um jeito que não era incômodo, mas que era diferente de qualquer coisa que ele havia ouvido adormecendo nos últimos 10 anos. Renata dormia ao lado sem se mover. Ela havia crescido assim, com o barulho do mundo como companhia. A Braga Incorporações lançou a linha de habitação popular 6 meses depois da mudança, em parceria com a prefeitura, com apartamentos de 2 quartos em 4 bairros da Zona Leste. Adriano apresentou o projeto numa coletiva de imprensa com a voz firme de sempre, os números precisos de sempre. Mas havia algo diferente no jeito como ele falou sobre as famílias que seriam beneficiadas. Havia especificidade real, não retórica. Como se ele soubesse de verdade o que significava perder uma casa aos 14 anos e encontrar outra décadas depois. Renata assistiu à transmissão ao vivo no telefone, sentada na cozinha do apartamento do Tatuapé, com o Raimundo dormindo no quarto ao lado e o cheiro de café fresco no ar. Quando ele terminou, ela mandou uma mensagem. "Ficou bom." Ele respondeu: "Você me ajudou a entender por onde começar." Ela ficou olhando para a mensagem por um momento. Então, colocou o telefone na mesa e voltou para o café. Seu Raimundo passou a visitar todo domingo. Chegava às 10 da manhã de ônibus. Recusou o carro que Adriano ofereceu uma vez, com a mesma direteza de que a filha havia herdado, e trazia bolo de fubá embrulhado num pano de prato velho que havia pertencido à avó de Renata. Ele e Adriano tomavam café enquanto Renata dava banho no bebê. E nesses momentos, os 2 homens conversavam sobre coisas que nenhum dos 2 havia esperado ter em comum. Futebol, concerto de torneira que estava pingando, um documentário sobre motores que seu Raimundo havia visto na televisão e que havia achado errado em 3 pontos técnicos que ele enumerou com a precisão de quem passou a vida inteira com as mãos dentro de motores. Adriano ouvia com atenção real, fazia perguntas.
Seu Raimundo respondia com a satisfação de alguém que não esperava ser ouvido e foi. Numa tarde de domingo em setembro, Raimundo Adriano, com 5 meses, seu Raimundo na poltrona da sala com o neto no colo, Adriano lavando as xícaras na cozinha e Renata na varanda olhando para a rua. Havia um menino de uns 6 anos na calçada de baixo, tentando consertar uma bicicleta com roda torta sozinho, com a seriedade completa de quem está resolvendo um problema do tamanho do mundo. Ela ficou observando por um tempo. O menino tentou de um jeito, não funcionou, tentou de outro, ficou parado pensando, tentou de novo. De dentro da sala chegava a voz de seu Raimundo, falando baixo com o neto. Aquele murmúrio de avô que não precisa de palavras específicas para comunicar tudo. Adriano apareceu na porta da varanda com 2 xícaras de café. Deixou uma na grade ao lado dela. Ficou parado observando o menino na calçada também. O pagode da sexta havia deixado lugar para o silêncio tranquilo do domingo. Uma pomba pousou no fio de luz em frente e ficou ali, olhando para nenhum lugar específico, presente apenas. Ele vai conseguir, Adriano disse sobre o menino com a bicicleta. Eu sei, ela respondeu. Ficaram em silêncio por um tempo, os dois, com o café esfriando nas mãos e o domingo de Tatuapé se espalhando ao redor. O cheiro de almoço vindo de alguma janela aberta, o som distante de uma televisão, o menino na calçada que havia encontrado o ângulo certo e estava ajustando a roda com os dedos pequenos e firmes. E ali, naquela varanda de 90 centímetros que dava para a rua de bairro, com o filho no colo do avô na sala e o café que ela havia aprendido a fazer do jeito que ele tomava e que ele havia aprendido a tomar do jeito que ela fazia, Renata percebeu que aquilo era riqueza verdadeira. Não eram os 280 metros quadrados que ela havia deixado para trás. Não era o contrato de 1,2 bilhão que havia sido aberto mão. Não era nenhuma das moedas de troca que haviam circulado entre eles no começo de uma história que ela não havia escolhido e que havia escolhido ela de qualquer jeito. Era aquilo. Era o domingo com o pai e o filho e o homem que havia aprendido a aparecer. Era o menino consertando a bicicleta sozinho na calçada, enquanto alguém o observava acreditar que conseguia. Era o bolo de fubá embrulhado no pano de prato da avó, chegando todo domingo como um lembrete de que algumas coisas atravessam tudo e chegam inteiras do outro lado. Era presença. Era escolha feita todo dia de novo. Era o café certo, na hora certa, na varanda certa, com a pessoa certa. E isso era mais do que qualquer coisa que dinheiro havia comprado. Era mais do que qualquer acordo havia prometido. Era tudo o que importava. E era suficiente e era real.